Primeiramente, eu peço que você se inscreva no canal, mas só se você é fora Bolsonaro. Eu não quero Bolsonaro aqui, hein? Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui e vamos fazer oposição, resistência a esse desgoverno assassino, maldito e ladrão todos os dias. E se você já é inscrito, eu peço que você se inscreva também nas outras redes. O meu Twitter é Thiago Resiste, tudo junto, Thiago com TH, THI. Tem gente que escreve meu nome com Y, mas é com I, viu? Thiago Resiste. Ou no Instagram é Thiago Reis, _, aquele tracinho embaixo, Brasil. Eu deixo no primeiro comentário minhas outras redes. Siga lá, a gente tá com quase 40 mil seguidores no Twitter, com quase 60 mil no Instagram e com quase 250 mil no TikTok. Siga nas outras redes. Agora, vamos falar de um crime de Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Esse crime explica muito bem porque deram o golpe na Dilma, nos governos do PT. Olha só, em 2010... foi descoberto num campo do petróleo que fica na região de Santos, ali na Bacia de Santos, foram descobertos bilhões de barris de petróleo. Veja bem, eu estou falando de bilhões de barris de petróleo. Por quê? Porque em 2007 descobrimos o pré-sal, o Brasil descobriu o pré-sal, tudo mais, e aí estimava-se que na Bacia de Santos havia 5 bilhões de barris de petróleo. É muito petróleo, é muita coisa. Tá. Aí em 2010 eles estavam ali explorando e viram, opa, peraí, tem mais, não tem só 5 bilhões de barris, tem mais de 15 bilhões de barris, mais ou menos 16 bilhões de barris de petróleo aqui, é muito mais. Chamaram essa área de seção onerosa. Ok. Olha o que aconteceu. Deram o golpe na Dilma, mudaram o modelo de partilha do pré-sal, deram 1 trilhão em isenção de impostos para quem comprar o nosso pré-sal, projeto de lei de José Serra, viu? Para que não deixe esquecer quem foi. Mudaram o modelo de partilha do pré-sal de maneira que antes a Petrobras podia comprar todo o pré-sal se quisesse. Se a Petrobras dissesse, olha, na hora que chegar o leilão eu quero comprar tudo, é tudo meu. Eu já tenho aqui refinarias, vou investir em mais refinarias, vou produzir muito aqui, o Brasil vai ser um grande exportador e o lucro será investido em educação, saúde e tudo mais, que era o que a Dilma queria. Depois mudaram dizendo assim, não, é um leilão que ainda mais leva, a Petrobras tem preferência em poucas partes e é isso, e vai ser tudo para os gringos, a Petrobras não vai exercer direito de preferência em nada, ou seja, a Petrobras não vai comprar nada e as empresas estrangeiras vão levar a preço de banana. Pois bem, o governo Bolsonaro, essa semana, com a Globo, eu vou falar, a Globo, Valor, Exame, esses jornais que falam aí de economia, comemorando, mas comemorando muito, falando como se fosse uma grande notícia. O governo Bolsonaro leiloou 11 bilhões de barris, que é essa seção onerosa, esses 11 bilhões de barris de petróleo. Para você ter ideia, um barril de petróleo está custando mais ou menos R$480. Estamos falando aí de 11 bilhões de barris, então você vê aí mais ou menos, quase 600 bilhões de reais, a gente está falando de 600 bilhões de reais. Aí você pensa, caramba, o governo Bolsonaro vendeu uma região ali do pré-sal que vale quase 600 bilhões de reais, Thiago? Você deve estar pensando, mas por quanto que foi vendido, Thiago? Por 600 bilhões. Não, tá, deve ter custo para explorar, tudo mais, por 500 bilhões. Não deve custar 100 bilhões para explorar. Não. 200? Não. Menos, tá? Comenta aí quanto você acha que vendeu. Vou dar 3 segundinhos para você comentar. Vale 600 bilhões de reais. Quanto você acha que foi vendido? Comenta. Comentou? Pois bem, foi vendido por 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais. E a grande mídia está comemorando, porque isso pode gerar impostos de até 300 bilhões nos próximos 30 anos. Só que eu vou te falar uma coisa, a estimativa de 300 bilhões é uma estimativa extremamente inflacionada, que dos campos que já foram vendidos se mostrou assim completamente fora da realidade. Foi vendido por 11 bilhões, vai gerar no máximo uns 30 de impostos, então no total aí, e vamos lá, imposto a Petrobras também pagaria, quer dizer, é um dinheiro que seria pago mesmo se a Petrobras tivesse exercido o poder de preferência, então é um dinheiro que já viria de qualquer maneira, então no total ficou aí mesmo 11 bilhões de reais por uma área que vale 600 bilhões de reais. Esse é o crime que o governo Bolsonaro e Paulo Guedes cometeram essa semana. Aí você vai no site do G1, da Globo, estão comemorando. Você vai lá no Valor Invest, comemorando. Revista Exame, felicíssimos. O Infomoney, os caras estão felizes da vida. Por quê? Porque estão roubando o povo brasileiro. Roubaram aí numa tacada mais de $500 bilhão de reais nossos, fora o que já roubaram das outras seções do pré-sal. E para você ter ideia, mas assim, essas empresas vão chegar lá, Shell, Petronas, tem uma Total Power e uma empresa do Catar. Essas empresas vão chegar lá, elas vão pegar o nosso petróleo,
elas já refinam, elas pegam petróleo cru da nossa bacia, petróleo nosso que a gente entregou a preço de banana, aí elas pegam petróleo, tiram lá petróleo cru, imagina que é muito petróleo, muito óleo, aquele óleo preto, né? Muito daquele óleo. Aí elas levam para refinarias que estão aqui no Brasil, na costa do Brasil. Eu vou dar um exemplo, a empresa do Qatar pode levar para uma refinaria que eles compraram agora na Bahia. Compraram uma refinaria na Bahia agora, uma refinaria que valia 21 bilhões de reais, compraram por 10 bilhões, quer dizer, roubaram 11 bilhões de reais assim numa tacada na venda da refinaria, que era da Petrobras, agora é da empresa lá do Qatar. Aí eles levam para lá, pega aquele montante de óleo cru, imagina que tem aqui imagina que você tem isso de petróleo. Quando você refina, fica menor, fica desse tamanho aqui, bem, até menor. Algum petroleiro aí que está assistindo o canal, eu sei que muitos assistem, comenta aí quanto que muda o volume do petróleo quando você refina. Muda muito. Aí o que acontece? Como eles refinam e já está refinado e o volume é menor, eles colocam nos navios e já levam para o país deles, já refinadinho tudo. Quer dizer, eles fazem todo o processo aqui no Brasil, contratando mão de obra deles, quer dizer, os empregos bons são empregos deles, que eram antes da Petrobras, agora são empregos deles, e já levam o petróleo refinadinho para o país deles. E aí depois, sabe o que eles fazem? Vendem o petróleo para a gente, já refinado, em dólar. Quer dizer, era nosso, para você entender o negócio da China, o tamanho do crime que o Bolsonaro cometeu essa semana, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, Bolsonaro, esses aí. Olha só, o petróleo era nosso. Petrobras, em vez de comprar tudo, não, deixa os outros comprarem. Aí eles pegam o nosso petróleo, refinam numa refinaria que era nossa, era da Petrobras e que eles venderam por menos da metade do preço que vale, tá? Refinam lá na refinaria que nós entregamos para eles praticamente de graça. Aí eles refinam, eles levam para o país deles, esse petróleo que era nosso e que sairia para a gente a preço baratíssimo, não, a gente vai comprar de volta deles em dólar. É um negócio da China, é um negócio da China para as empresas e roubando o nosso dinheiro. Para você ter ideia, quando você paga aí seus R$7 na gasolina, você está dando lucro para os investidores da Petrobras. A gasolina poderia ser mais barata. Porém, se a Petrobras estivesse explorando o pré-sal, a gasolina no Brasil podia custar R$1 o litro, R$2 o litro, podia custar assim, tanto que custa na Argentina. Na Argentina está R$3, podia ser mais barata no Brasil do que R$3 o litro da gasolina. Estamos pagando 7 porque, primeiro, a Petrobras, você não está apenas dando lucro para os investidores da Petrobras que está inflacionando o preço da gasolina. Não, eu falo gasolina, diesel, gás de cozinha, GNV, tudo. Não é apenas o lucro dos investidores, não. O Brasil passou a exportar óleo cru, porque as refinarias estão todas entregues às empresas estrangeiras, e a importar óleo refinado, que é muito mais caro. E aí o que acontece? Você também está dando lucro no meio desse preço, também você está dando, eu e você, nós dois, estamos dando lucro para os investidores dessas outras empresas. Então vamos supor a Shell vem aqui no Brasil, pega um petróleo que foi comprado mais barato do que a água que sai da sua torneira, abre a torneira da água da sua casa, a Shell, Petronas, Total Power e a empresa do Qatar compraram o nosso petróleo mais barato do que a água que sai da torneira da sua casa, para você ter ideia do tamanho do crime. Aí eles pegam esse petróleo todo, já refinam aqui, levam para o país deles e aí a gente compra por um preço muito mais caro em dólar. Esse é o negócio. Aí os acionistas da Shell estão rindo à toa. Por quê? Porque eles têm um excelente cliente, que é o povo brasileiro. Nós precisamos. Tem gasolina no carro, tem diesel nos ônibus, nos caminhões, nos trens, em tudo que é lugar. A gente tem gás, tem tudo mais. A gente precisa de combustíveis. Pronto, a gente compra deles em dólar, dando lucro para eles. Em vez da própria Petrobras explorar, refinar e vender para o povo brasileiro, lucrar e, como queria a Dilma, investir em saúde e educação. Seria 75% para educação, 25% para a saúde. Fora isso, ainda tem o fato de que, logo depois do golpe contra a Dilma, aprovaram uma isenção tributária para todas essas empresas que estão explorando petróleo no Brasil. Por quê? Porque antes seria assim. Se a Petrobras não quer um campo de petróleo, fala, eu não quero esse, não está tão bom de explorar, fica aí para quem quiser. Aí vamos lá, vem uma outra empresa e compra. Comprou uma empresa estrangeira, nossa, qual é o petróleo? Eles tiram o petróleo, eles têm que pagar impostos, afinal eles estão exportando. Em 2017, logo depois do golpe contra a Dilma, um projeto de lei do senhor José Serra, que eu vou te falar, um dos maiores ladrões da história do Brasil, em 521 anos, quase 522 anos em que existe essa terra aqui, dificilmente terá nascido um ladrão tão grande como esse. Pois bem, o projeto de lei do José Serra deu uma isenção tributária a essas empresas de mais ou menos R$1 trilhão. Trilhão, não estou falando de 1 milhão, não estou falando de 1 bilhão, estou falando de 1
trilhão. É muita grana. Eu acho que 90% da população, se eu falar escreve 1 trilhão no papel, não sabe quantos zeros tem 1 trilhão. Só para você ter ideia. Pois bem, esse é o tamanho da isenção tributária. Também, outro dinheiro que 75% seria gasto em educação, 25% em saúde. Agora lembre-se que quando a Dilma fez essas leis, o governo Dilma fez essas leis, né, o PT, governo Dilma, tudo mais, o Brasil já era a 6ª maior economia do mundo. Agora imagina se essa 6ª maior economia do mundo investisse 1 trilhão em educação, 1 trilhão, 750 bilhões em educação, 250 bilhões em saúde. Imagina o resultado em 15, 20 anos que daria no Brasil. Agora imagina que a Petrobras iria explorar esses campos e investir o seu lucro também em saúde e em educação. Agora imagina a potência que o Brasil se tornaria hoje, em 2021. Imagina a potência que o Brasil seria em 2030. O Brasil seria um país do tipo país de primeiro mundo. Porém, isso não estava nos planos dos norte-americanos, porque não era bom para eles que tivesse um novo player na geopolítica mundial. Quando eu digo player, eu quero dizer assim, temos hoje os Estados Unidos, a China começou a emergir, chegou lá, temos a Rússia como uma grande potência, a União Europeia se juntou, eram vários países separados, se juntaram num bloco muito forte, a América Latina estava melhorando e o Brasil se tornaria uma grande potência mundial. E o Brasil tinha um governo, que era o governo do PT, que era um governo acolhedor com os países vizinhos. Então, fazia com que a América Latina se tornasse também junto uma grande potência. Essa grande potência tinha uma economia maior que para chegar a um nível potencial de ser maior que a da União Europeia, maior que a Rússia, 10 vezes, não tem um poder militar, mas maior que a Rússia, e para bater de frente com os Estados Unidos e China. Isso não era bom para os Estados Unidos, eles não querem. Então, financiaram um golpe de Estado, e aí o final já sabemos. Roubaram nosso petróleo, hoje nós estamos pagando tudo mais caro para dar lucro para esses bandidos, e aqui, nessa mesma semana, roubaram aí quase 600 bilhões de reais, e você não vê isso sendo denunciado na grande mídia, você não vê isso sendo denunciado em lugar nenhum. Pelo contrário, as poucas matérias comemoram e trazem a versão mentirosa do governo de que, olha, mas esse negócio vai gerar 300 bilhões em impostos nos próximos anos. Não vai não. Sabe por quê? Porque quando começaram a vender o nosso petróleo, a leiloar tudo, em 2018 e 2019, também prometeram uma tal arrecadação de impostos para 2019, 2020 e 2021. E a arrecadação foi mais de 10 vezes menor. Só para que você tenha ideia. Então eles mentem, falam, não, vendemos por 11 bilhões, mas vai arrecadar 300 bilhões. Já está ruim. Vale 600, você vendeu por 300, já está ruim. Não custa 300 bilhões explorar, não custa. Então já está vendendo por metade, mas não, esses 300 bilhões são balela. Só para que você entenda o tamanho da roubalheira e para você ver que quando tem uma notícia sobre economia, Jornal Nacional, Globo, Exame, não acredite, esse pessoal é pago para mentir para você, eles fazem ativismo político neoliberal e eles todos têm investimentos nessas empresas aí que estão lucrando bilhões com a pobreza do povo, porque se hoje tem inflação e as pessoas são cada vez piores, parte disso passa pelo fato de estarmos pagando muito superfaturado nos combustíveis. E lembre-se de que tudo que você compra chega de alguma maneira, chega de caminhão, chega de carro, chega de alguma maneira que usa combustível, só para que você tenha ideia. Vou mostrar aqui, ó, nosso carro de som denunciando o Bolsonaro lá em Rondônia, no cidade do Marcos Rogério, de Paraná. Tá aqui um trecho lá em Ji-Paraná, outro trecho aqui, Ji-Paraná. Tá aqui, Ji-Paraná é terra lá do senador Marcos Rogério, aquele que tem um Rolex de 87 mil reais, que ninguém sabe como ele comprou, aquele que defendia o Bolsonaro na CPI da Covid, então a cidade dele está escutando umas boas verdades sobre o desgoverno assassino que ele apoia. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais. Falou!